Como você está? Vamos orar a Deus. Pai eterno, aqui estamos em Tua santa presença. Somos pó, mas Tu nos recebes, Tu nos aceitas. E com a Tua graça, Tu permites que nós ofereçamos um culto ao Teu sagrado nome. Nós queremos nesse momento Te pedir uma só coisa, Pai. Que o Teu Espírito abra o nosso coração, o nosso entendimento, para entendermos a Tua palavra nesta manhã. Nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Um feliz sábado a todos. Você já desejou feliz sábado aos seus amigos? Aí estão eles. Eu estava conversando com uma aluna agora há pouquinho. Estava contente, a Tamires. A Tamires disse para mim: Pastor Stencel, é o meu último ano, mas eu vou continuar aqui ainda. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu passei no mestrado na Unicamp. E eu disse: louvado seja Deus por isso. A Tamires está aí? Está lá embaixo? Ali está a Tamires. Parabéns, Tamires. Louvado seja Deus. O tempo passa tão rápido, a gente nem percebe. Quando a gente vê, já é hora da formatura, já é hora de receber o diploma, ir embora, despedir dos amigos. Mas a amizade fica, e isso é a coisa mais bonita, não é isso? Eu queria nesse sábado convidar você a pegar a sua Bíblia, a palavra. Não importa o formato que você tem ela. Se você tiver digital, abra. Mas eu queria convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 1. Abra a sua Bíblia. Deixe aberta. Eu me sinto muito humilde e pequeno para trazer a mensagem a vocês nesta manhã. Esta mensagem. E eu peço que o Espírito Santo nos use. Porque ao longo da minha caminhada nessa escola como professor há 24 anos, eu tenho me convencido a cada dia que esta instituição, ela foi originada e estabelecida por Deus para exercer um propósito grandioso. Eu não tenho dúvidas disso. Como está escrito na placa de lançamento da pedra fundamental, e essa semana eu passei em frente, na quinta-feira, e li o que estava escrito na placa da pedra fundamental dessa escola. Estava escrito as seguintes palavras: nesta colina, pela graça de Deus, será edificada a Universidade Adventista do Brasil para a educação e salvação dos jovens e engrandecimento da pátria. Mas às vezes, ao olhar para as realidades que nos cercam, ao olhar para mim mesmo, para dentro do meu próprio coração, percebo que estamos distraídos, desatentos, desligados com os sons, os ruídos, emitidos pelas imagens, os estímulos de uma sociedade culturalmente secularizada e insensível à voz de Deus. E como ministro dessa igreja, assim como outros pastores, temos nos unido em oração continuamente, para que o Espírito de Deus possa restaurar e despertar em nosso coração o desejo de uma experiência real de reavivamento,
E eu sei que eu não estou sozinho nesta tarefa. Há vários ministérios nesse campus, professores, pastores, alunos, membros da comunidade que têm se unido em oração, pedindo que Deus derrame o seu Espírito através da chuva serôdia, para iniciarmos assim uma experiência genuína de reavivamento e reforma ainda em nossa geração. Nesta manhã eu quero refletir com vocês a história de dois profetas. Personagens que se destacaram por sua coragem, dedicação e, sobretudo, pelo amor à palavra de Deus. Dois indivíduos que viveram em períodos distintos da história, pregaram para diferentes públicos, foram perseguidos, maltratados, passaram por grandes provações, sofrimentos, depressão, incertezas, mas ambos foram conhecidos como profetas messiânicos. Exaltaram em primeiro lugar a pessoa de Jesus e, além disso, exaltaram a sua palavra, a Bíblia. Daí é que eu extraí o tema para a mensagem desta manhã, que está na tela. Face the book. Olhe para o livro, examine o livro, atente para as suas palavras, considere os seus conselhos. Esses dois profetas serviram a Deus por mais de 60 anos. Duas histórias diferentes, dois destinos separados por 2.500 anos. E eu quero assim introduzir o primeiro personagem da mensagem desta manhã, o profeta Isaías. E eu quero convidá-lo para que você leia comigo Isaías capítulo 1, a partir do versículo 1. E a palavra de Deus nos diz: atentem. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis do quê? De Judá. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Verso 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Verso 9 do capítulo 1. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nós teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Verso 11, ouçam a palavra de Deus. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Eu estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados. Eu não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Verso 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o pisardes nos meus átrios? Palavras duras. Verso 15 do capítulo 1. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Verso 17. Aprendei a fazer o bem,
Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. E agora, amigos, olhem para o verso 18 do capítulo 1, a graça, a misericórdia manifestada da parte de Deus, o convite de Deus. Deus dizendo: vinde, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Os profetas, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, os profetas eram os evangelistas daquele tempo, homens e mulheres que tinham a tarefa de cuidar da vida moral e religiosa das pessoas. Eram corajosos e capazes de promover a justiça e denunciar os pecados praticados em seus dias. Desafiavam o povo a deixar os seus ídolos e voltarem-se para Deus. De fato, eu quero fazer-lhes uma pergunta: qual é o pecado que mais ofende a Deus? Resposta: qual é o pecado que mais ofende a Deus? Começa com a letra I. A idolatria. Esse é o pecado mais ofensivo aos olhos de Deus, a idolatria. De fato, esse foi a tarefa que Deus concedeu a esse profeta Isaías. Ele deveria libertar o seu povo da idolatria daquela época. Foi nesse contexto que Deus o chamou um jovem. Isaías era ainda um jovem quando foi chamado por Deus para trabalhar e advertir Judá da sua loucura e sua rebelião. A nação estava separada de Deus pelos pecados, o orgulho, a ganância, a idolatria, resultantes das alianças que haviam feito com as nações vizinhas. Isaías deveria profetizar em tempos muito difíceis, em tempos desafiadores. Na pauta do capítulo 1, o principal personagem, o rei Uzias, que movido pela presunção da grandeza do seu reino, em um ato obstinado, ele quis entrar no santuário de Deus e queimar o incenso dentro do santuário, onde era proibida a presença de qualquer pessoa, exceção feita ao sacerdote e ao sumo sacerdote. E quando ele tentou entrar no santuário, ele foi barrado. Disseram: rei, não faça isso, isto é uma loucura, rei, não faça isso, não ouse entrar no santo, na casa de Deus. E em sua obstinação, em sua própria natureza carnal, ele ficou nervoso, furioso, por não poder oferecer um sacrifício. E na porta do santuário, enquanto ele estava ali obstinado, Deus colocou sobre a sua testa uma lepra. E ele, que havia sido rei por 52 anos, ele saiu daquele local para nunca mais voltar ao templo de Deus. Eis que nesse contexto, amigos, Isaías fora chamado. Perigos de fora, perigos internos estavam tomando conta da nação. E eu queria destacar algumas coisas com vocês do que estava acontecendo naquela época. O povo estava vivendo uma perspectiva desencorajadora, e com opressão e opulência vieram o orgulho e o amor à ostentação. Além disso, eu quero chamar a sua atenção. Houve uma desenfreada embriaguez. Repito,
uma desenfreada embriaguez. Estavam embriagados, anestesiados com os costumes, com a idolatria dos deuses pagãos daquela época. E dessa forma, amigos, muitos perderam o ânimo e a própria fé. E ao contemplar o grande desafio, ao aquele profeta ser chamado por Deus, e nós conhecemos o capítulo 6, quando Deus chama o profeta Isaías, ele comparece diante do trono de Deus, diante do Santíssimo. Quando ele recebe o chamado de Deus, Isaías 6,5, Isaías, ele exclama dizendo: ai de mim, Senhor, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um jovem, diante de Deus, chamado para uma tarefa dificílima: libertar o povo da sua idolatria, dos seus ídolos falsos, do paganismo. Ai de mim, disse o profeta, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas assim é a vida de um profeta, meu querido. Com paciência, com amor, com misericórdia, Isaías iniciou o seu ministério, ensinando o seu povo, ensinando o caminho do arrependimento e da salvação, trazendo esperança em meio ao caos da maldade e do pecado. E eu quero relembrar as palavras do versículo 18 que acabamos de ler. Olha que palavras lindas do profeta. Ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Que palavras meigas e sábias. Mas, queridos, o trabalho de um profeta não era apenas trazer o povo para o arrependimento. O trabalho de um profeta era também exaltar a palavra de Deus, a Bíblia. E eu quero lembrar que ele fez isso em todos os seus 60 anos de ministério. Mas lhe custou muito caro, lhe custou a sua própria vida. Eu quero ler com vocês alguns textos que eu separei. Abra sua Bíblia no capítulo 1, versículo 28 de Isaías. Isaías 1, 28, a palavra de Deus diz assim: o povo está ouvindo agora as severas advertências da parte do profeta. Isaías 1, 28 diz assim: mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor, o quê? O que diz a palavra? Perecerão. Agora abra sua Bíblia em Isaías 2,17, a palavra diz assim: a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, o dia do Senhor, o dia do juízo de Deus. Agora olha o verso 18, os ídolos serão todos o quê? Os ídolos serão todos destruídos. Agora abra sua Bíblia em Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4. Ou melhor, no capítulo 2, versículo 12, a palavra diz assim: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja o quê? Abatido. Mas eu quero que você agora abra sua Bíblia em Isaías 5, verso 20. Isaías 5, verso 20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, que põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai desses,
diz o profeta. Palavras do profeta. Isaías, meu querido amigo, irmão em Cristo, trabalhou arduamente para defender a sua causa. E eu quero dizer a vocês que no capítulo 2, o versículo 5, ele começa exaltando a palavra de Deus, dizendo, versículo 5 do capítulo 2 diz assim: Vinde, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Andemos na luz do Senhor, diz o profeta. E agora o capítulo 8, versículo 19 e 20, o profeta Isaías exalta de novo o poder da palavra perante o povo, e ele diz assim, capítulo 8, 19 e 20, ele diz: Quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? E agora o verso 20, olha o que diz o versículo 20: à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais o quê? Verão a alva, jamais serão salvos. Se a lei e o testemunho não falarem, amigos, jamais veremos a alva, jamais alcançaremos a Deus. Isaías desejava mostrar ao povo o valor dos princípios revelados por Deus. A sua palavra deveria ser o padrão da verdade e o guia para o viver correto naqueles dias. Mas eu quero agora introduzir a vocês alguns personagens do tempo de Isaías. Vamos vê-los? Aí estão na tela. Quem eram eles? Deuses. Deuses que eram feitos de vários materiais, deuses de vários tipos e formatos. Por exemplo, você tem aí Baal, que era o deus mais famoso e conhecido. Ao seu lado você tem Moloque, que era um deus onde os homens que adoravam a ele levavam os seus filhos, colocavam ele sobre o altar, que era o próprio braço do deus, e depois matavam a criança e colocavam em sacrifício dentro do fogo da chama. Assim eram os deuses pagãos. Assim é o pecado, amigos. O pecado trabalha dessa maneira. Os deuses eram de vários tipos, de metal, de madeira, de pedra, de barro. E eles ficavam espalhados pelos altos, nas colinas, em locais visíveis ao povo, para que fossem lembrados e adorados pelos seus seguidores. Muitos deles eram carregados no seu próprio bolso, no seu próprio corpo, nas mãos, no pescoço, nos braços. Às vezes eram amarrados na sua própria roupa. Assim, esses homens e mulheres passavam horas oferecendo suas preces e cultuando aqueles ídolos. Haviam até santuários portáteis, onde as pessoas podiam carregar os seus deuses consigo, por onde elas viajavam. Isaías, de forma expressa, direta, ele se dirige ao povo e diz, abra sua Bíblia, Isaías 42 e o verso 17. Isaías 42 e o verso 17, olha o que a palavra de Deus nos diz. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Isaías 42, 17 diz assim: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e as imagens de fundição dizem, vós sois o quê? Por favor, eu queria que vocês repetissem, vós sois o quê? Alguns diziam para as imagens de escultura, vós sois nossos deuses. E eu quero mostrar os dois deuses que ficaram mais conhecidos no tempo de Isaías. Marduk e Nabu. Eram os deuses daquela época, a quem o povo havia se corrompido e a quem eles estavam agora adorando. Mas eu quero introduzir nesse momento o segundo personagem da mensagem. 2.500 anos depois, Deus chama
um outro personagem. Não era um homem, mas uma mulher. Era jovem tanto quanto Isaías. E Deus chamou esta jovem para trabalhar no meio de um povo que talvez não fosse tão diferente daquele dos dias de Isaías. Ellen White foi chamada por Deus aos 17 anos para poder guiar e conduzir um povo em direção à terra prometida. Um povo que em princípio era pequeno, um povo desprezível, um povo que era conhecido inicialmente como adventistas sabatistas, mas que em 1860 recebeu um nome chamado Adventistas do Sétimo Dia. Mas, queridos, eu não posso deixar de dizer uma coisa a vocês. Esse povo não foi especial por causa do seu nome. Esse povo, ele foi especial aos olhos de Deus, porque esse povo ficou conhecido como o povo da Bíblia. Assim eram conhecidos os adventistas do sétimo dia, o povo da Bíblia. Aqueles que estudavam a Bíblia. E quando olhamos para o relato do início do movimento adventista, nos deparamos com as várias declarações dos pioneiros, dizendo que eles passavam horas estudando, reunidos à noite, às vezes a noite inteira, estudando em busca de luz da compreensão da palavra de Deus. Estudando textos para compreenderem, até que então pudessem ensiná-los para outras pessoas que não conheciam a verdade. Assim ficou conhecida a primeira turma da nossa igreja adventista. Éramos conhecidos como o povo da Bíblia. O povo da Bíblia. E para guiar esse povo, amigos, Deus concedeu esta jovem, esta mulher. Com 17 anos, ela iniciou o seu ministério. Ela escreveu mais de 100.000 páginas iguais a esta que eu tenho em minhas mãos. Esse aqui é o manuscrito original do Grande Conflito. Escreveu mais de 100.000 páginas. Ela é considerada a pessoa do gênero feminino que mais escreveu em toda a história da literatura humana. Nenhuma mulher escreveu mais do que ela. E ela é conhecida por ter um livro, um de seus livros, traduzido no maior número de línguas possíveis. Qual livro é esse? Quem sabe? Caminho a Cristo. E aqui está em minhas mãos o livro Caminho a Cristo. Traduzido em mais de 165 línguas e dialetos, esse livro. E eu queria fazer uma pergunta a você nessa manhã. Você tem esse livro na sua biblioteca? Você já leu o conteúdo desse livro? Eu queria desafiá-lo a você adquirir esse livro e ler esse livro. Esse livro vai reaproximar você de Deus, vai trazer novo vigor à tua vida espiritual, vai aproximar você de Jesus Cristo e vai mostrar a beleza do Evangelho da salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, meus queridos amigos, essa jovem mulher, ela, assim como Isaías, ela tinha duas grandes paixões. A primeira paixão dela era a pessoa de Jesus Cristo. Numa carta escrita ao Dr. Kellogg em 1894, ela disse ao Dr. Kellogg: Dr. Kellogg, o senhor sabe que em toda a minha fala, em todo o meu discurso, pela voz ou pela escrita, o meu grande amor, a minha grande paixão é a pessoa de Jesus Cristo. Isso ela disse para várias pessoas em várias circunstâncias. E eu queria chamar a sua atenção para um detalhe que nós descobrimos recentemente, pesquisando. Eu não sei se você sabia disso. O White State fez uma pesquisa recente para poder entender quantas vezes e de que maneira Ellen White se refere à pessoa de Jesus nos seus escritos.
Quantas formas, quantas expressões ela usa? E o White State fez uma busca e descobriu 892 formas e expressões diferentes para se referir à pessoa de Jesus. Recentemente, um pastor aposentado me procurou no centro de pesquisas e disse: pastor Estêncio, eu estou fazendo uma pesquisa. Eu disse: qual é? É uma pesquisa que eu faço há décadas. Me diga qual é a pesquisa. Ele disse: eu estou procurando nomes e expressões que Ellen White usou para se referir à pessoa de Cristo. E eu disse: me mostre a sua pesquisa, traga a sua pesquisa aqui, queremos vê-la. E ele trouxe um calhamaço de folhas, tudo escrito à mão. E eu pedi que uma secretária do centro de pesquisas digitasse quantas vezes esse pastor encontrou o nome de Jesus e as variadas expressões que ela usa para a pessoa de Cristo. Somadas 892 vezes, mais as expressões que esse pastor achou, nós chegamos a 1823 formas, nomes e expressões diferentes que Ellen White usa quando ela fala e se reporta à pessoa de Cristo. Esse era o amor que ela tinha pela pessoa de Jesus. Essa era a paixão da vida dela. Exaltar a Cristo. Mas ela tinha uma segunda paixão. Uma segunda paixão que também Isaías teve. Ela tinha uma paixão grandiosa pela palavra. E em várias vezes ela teve visões onde ela segurou Bíblias com a sua mão. Ela segurava a Bíblia com a mão bem alta. E às vezes ela folheava a Bíblia. Em uma dada ocasião, vou contar essa história, não está no sermão, mas eu vou contar para vocês. Ela estava na casa do irmão Tyre. E havia 2 acusadores que desconfiavam do seu ministério profético e acusavam-na de ser uma falsa profetisa. E um dia então, eles se encontraram na casa do irmão Tyre, e quando ela chegou ali, eles disseram: como que ela chegou aqui? Como é que ela sabia que estávamos aqui, nesta casa? E ela entrou na casa, e em poucos minutos eles estavam cantando, orando, estudando a Bíblia, e eis que Deus apareceu a ela em uma visão. E quando Deus apareceu a ela em visão, como todas as vezes ela fazia, ela recuava um pé para trás, ela se inclinava o peito, e ela olhava em direção ao céu. Não piscava, não respirava. O seu coração mantinha-se normalmente batendo. Enquanto ela entrou em visão, aqueles 2 acusadores, por nome Sargent Robbins, eles, vendo essa experiência, se dirigiram e começaram a gritar, começaram a cantar hinos, começaram a falar alto na tentativa de impedir que a visão acontecesse. O dono da casa, o irmão Tyre, havia ouvido falar que para você provar um profeta, você deve pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e se aproximar o mais próximo possível dele. E foi o que ele fez. Ele pegou uma Bíblia de 8 quilos, uma Bíblia família, e foi aproximando essa Bíblia de Ellen, enquanto ela estava em visão. E foi aproximando até o ponto de colocar a Bíblia na altura do peito dela. E ela então tomou a Bíblia em visão, e ela ergueu a Bíblia o mais alto possível. E com a Bíblia erguida, ela folheava os textos, e com o seu dedo direito ela indicava a passagem, e ela pronunciava o conteúdo da passagem, sem sequer estar olhando para o que estava escrito ali. Aqueles acusadores pegaram as suas cadeiras, subiram em cima da cadeira, para ver se a palavra que ela estava proferindo era verdadeira. E eles puderam comprovar, palavra por palavra, sílaba por sílaba, era a expressão exata da palavra de Deus. E ela leu 12 textos sobre a volta de Jesus e o juízo final de Deus. 12 textos. Essa visão durou 4 horas. E ela segurou essa Bíblia por 20 minutos em visão, com o seu braço estendido. Nenhum halterofilista, nenhum indivíduo da academia poderia segurar uma Bíblia desse peso por mais de 3 minutos. Nenhum de nós. Assim foi essa história. Mas amigos, a pergunta que nos vem é: por que Deus suscitou esta jovem para esse tempo?
E eu quero dizer a vocês uma coisa: em todos os tempos importantes, Deus, Ele chama um profeta para ser o seu porta-voz. E eu pergunto, será que Deus deixaria que o seu povo ficasse sem um profeta no momento mais crucial da história humana, ou seja, o momento que está antecedendo a volta de Jesus? Sob hipótese alguma. E assim, Deus chamou Ellen White. Mas, meus queridos, agora vem a segunda parte do sermão. E eu queria chamar a sua atenção com amor, com carinho, com muito zelo. Ao vislumbrar o desfecho da história final, o Senhor revelou a esta jovem, a esta profetisa, que o inimigo trabalharia arduamente para destruir o povo de Deus. Ele usaria todos os artifícios possíveis para levá-los à perdição. E o conflito que está entre nós, amigos, é um conflito que envolve cada aspecto da nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. E eu quero sobressaltar o que Deus revelou a essa jovem profetisa. Ele disse: o último engano de Satanás, notem bem, o último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Por quê? Não havendo profecia, o povo se corrompe, se perde. Queridos, eu quero ressaltar, o último engano de Satanás está aqui: anular o poder das Escrituras Sagradas. E não apenas anular o poder das Escrituras, mas anular o poder também do quê? Dos testemunhos do Espírito de profecia. Esse será, e esse é, o último engano que Satanás está trabalhando. E ele faz isso por diferentes formas. E olha a expressão usada: ele trabalha engenhosamente. Temos vários engenheiros aqui em nosso meio. Trabalha engenhosamente. Por várias maneiras, por diferentes formas. E eu quero dizer a vocês, eu não tenho dúvida, nunca foram tão fortes as palavras, nunca foram tão claras as palavras do apóstolo João em Apocalipse 12, verso 12, que diz assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo o quê? Que pouco tempo lhe resta. E eu quero falar um pouquinho com vocês nesta manhã sobre algumas tendências e influências que o mundo tem trazido aos membros da nossa igreja. O que dizer, por exemplo, dos nossos costumes, dos nossos entretenimentos? O que dizer das redes sociais, das produções televisivas, das séries, filmes, novelas, videogames? Eu pergunto a vocês, a minha querida igreja, será que esses se tornaram os nossos ídolos modernos? Às vezes eu fico pensando, será que algum desse aplicativo tem uma parte no meu coração, na minha mente? Será que algum deles ocupa o tempo da minha vida? Qual deles é o mais importante? Eu fiz uma busca recente, e olhem bem essa pesquisa, janeiro de 2017. O país que mais gasta tempo com redes sociais no mundo é as Filipinas, 4 horas e 17 minutos por pessoa. O segundo, a nossa amada pátria Brasil, 3 horas e 43 minutos. E aí vem México, Argentina, e aí vem todos eles. Mas eu fiz outras pesquisas. Qual é o aplicativo mais usado no Brasil? E aí está ele. YouTube, 63% é o mais usado. Segundo, Facebook, 62%. Você sabia quantas pessoas usam o Facebook no Brasil?
122 milhões de pessoas têm uma conta no Facebook. Mais da metade dos brasileiros se comunicam pelo Facebook. Lembram que a maioria são mulheres, 54%, e 46% homens. E o interessante é que 66% deles usam todos os dias acessam a rede social. Alguns fazem para o bem, mandam textos bíblicos, curtem mensagens, e alguns passam tempo rolando o Facebook. E eu quero mostrar agora para vocês uma outra pesquisa que o meu grupo do Centro de Pesquisas fez. Como que o brasileiro utiliza o seu celular? Olhem para isso um pouquinho. 57% dos brasileiros usam o seu celular para enviar mensagens. 65% deles usam para assistir vídeos. E 53% para jogar jogos de videogames. Essa é a realidade. Agora, mais triste, amigos, é essa pesquisa. Foi feita em 5 países, 12 mil pessoas foram pesquisadas. E 81% das pessoas pesquisadas disseram que elas traem os seus cônjuges usando o seu celular. 81% das pessoas disseram que usam o seu celular para atrair as pessoas. Mas destes, 51% respondeu à pesquisa dizendo que eles traem os seus cônjuges usando o WhatsApp, o Facebook e o Twitter. E eu queria que você pensasse um pouco sobre tudo isso. O que dizer dos filmes? O que dizer dos seriados que hoje estão rampantes em nosso meio? O que dizer de tudo isso? Nunca houve tanta certeza quanto o poder influenciador dos filmes na vida das pessoas. E eu quero mostrar algumas coisas para vocês. O que dizer disso? Game of Thrones. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que isso geraria reação. O que dizer de Breaking Bad? O que dizer desse Lucifer? Olha o nome do seriado. Pastor Estêncio e House of Cards, que muita gente assistiu. O que dizer de Daredevil? O que dizer de Flash, que está contagiando as crianças? E alguns adolescentes mais velhos? O que dizer de Dexter, exterminador de heróis? E o que dizer, finalmente, Stranger Things? Pastor Estêncio, o que a gente vai dizer de tudo isso? Pastor, o que tudo isso está ensinando para nós como jovens, como igreja, como povo de Deus? O que isso está trazendo para nós? Eu queria refletir em nome de Jesus, nesse momento, como um servo de Deus com vocês. Eu queria fazer uma pergunta a vocês: será que nós estamos anestesiados pelos ídolos modernos que estão entrando em nossas casas, que estão entrando em nossos quartos, que estão entrando na sala de aula? E temo dizer a você uma coisa, meu querido amigo, irmão, às vezes entrando dentro da própria casa de Deus, o lugar onde nós adoramos a Deus, trazemos os ídolos de fora para dentro da casa de Deus e tentamos oferecê-los diante de Deus, pagando atenção para eles. Eu queria que você acompanhasse a leitura desse texto, não é meu, é da Revelação. Desejado de todas as nações, página 43, anotem esse texto, leiam esse texto, ouçam com atenção, é a voz de Deus que está falando a você, a mim nessa manhã, amigo. Olha o que diz a palavra da Revelação: as massas encontram-se tão cegas pelo pecado, que não podem discernir as artimanhas de Satanás, honrando como anjo o quê? Por favor, misericórdia, Senhor.
As massas estão honrando Satanás e tratando-o como um anjo celestial, enquanto está operando o quê? A sua eterna ruína. Milhares e milhões de pessoas estão andando pelo caminho da ruína, estão se perdendo, estão achando que estão curtindo a vida, estão se perdendo. Quais são as ideologias e tendências que essas produções nos ensinam hoje? E eu queria pontuar isso para vocês aqui nesta manhã. Primeira delas, violência, banalização da vida, não tem valor a vida, matar uma pessoa não significa nada, absolutamente nada. Lembrando que toda criatura foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Quando você mata uma criatura, você está matando uma parte daquilo que Deus criou. Satanismo, escárnio e desprezo à Bíblia, espiritismo, ocultismo, cultura de gênero, blasfêmia contra Deus, falsa visão apocalíptica, todas essas coisas são ensinadas nesses seriados, filmes, novelas. E agora, eu tenho a você uma citação, e eu quero fazer uma pergunta em nome de Jesus para você. A citação diz assim: as ações repetidas formam os hábitos formam o caráter, e pelo caráter é decidido o quê? O nosso destino para esse tempo e para o quê? Para a eternidade. E eu faço uma pergunta em nome de Jesus para você agora. Está na tela a pergunta. O que você tem curtido? O que você tem curtido? Como você tem gasto o seu tempo? Como você tem investido na tua salvação? Quanto tempo você tem gasto com Deus? Quanto tempo você tem gasto com o estudo da palavra de Deus, a Bíblia? Patriarcas e Profetas diz assim: pelo contemplar nós somos transformados. E ao alimentar pensamentos impuros, o ser humano pode educar a mente de tal modo que o pecado que uma vez causava aversão, lhe torna o quê? Agradável. Aquilo que causava aversão a nós, a gente agora começa a acariciar, tornar uma coisa bonita, agradável, legal. E a gente começa a trazer para dentro de casa, para dentro do quarto, para dentro da sala de aula e para dentro do coração. E aí, amigos, misericórdia, misericórdia. Clamamos a Deus. Eu pergunto a você nesta manhã: será que assistir um filme, um seriado, é a melhor maneira de você gastar o seu tempo que você tem livre? Será que assistir um seriado é a melhor maneira de você namorar? Como às vezes a gente passa pelo campus, vê dois jovens namorando com o computador em cima do colo, vendo um seriado. Estão namorando, mas estão vendo um seriado. E eu pergunto, o que estão fazendo eles diante daquela cena? O que estão aprendendo? Será que essa é a melhor forma? E eu quero lançar uma pergunta para você nesta manhã. Será que nós não deveríamos orar a Deus, pedindo sabedoria, discernimento, para nós escolhermos quais serão os nossos entretenimentos? Será que nós não temos que nos ajoelhar diante de Deus, pedindo sabedoria para escolher como nós vamos usar o nosso tempo livre? E eu queria fazer uma outra pergunta para você. O que dizer do nosso tempo? O que dizer do nosso tempo, amigos? Essa profetisa de Deus, ela disse, olha o que ela disse: o nosso tempo pertence a quem? Não pertence a nós, pertence a Deus. E olha o que ela disse: cada momento é dele, e estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. E agora, em alaranjado, eu queria que você prestasse bem atenção, guardasse, fotografasse e curtisse esse slide. Olha o que está escrito aí: de nenhum talento que Deus nos concedeu, Ele vai requerer mais estrita conta do que? Do que o nosso tempo. De tudo que Deus te deu de talento,
o que Ele vai mais requerer conta de nós é a maneira como nós usamos o nosso tempo. Não se esqueça, repito mais uma vez, o nosso tempo não nos pertence. Pertence a Deus. Pertence a Deus. Queridos, a vida é muito curta. A vida é muito curta para ser esbanjada. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. Não temos tempo a perder. Não temos tempo para devotar aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar, acariciar o pecado. Agora é que nós devemos formar o caráter para a vida futura e imortal. Agora é o tempo, amigos. Agora é o tempo. Agora é o tempo. E eu trago a vocês essa cena. Leia-me. Quantas Bíblias temos nos quartos? Quantas Bíblias temos nos computadores? Quantas Bíblias temos em nossos aplicativos? Em nossos dispositivos? Quantas Bíblias temos espalhadas? Mas quanto poder temos em nossas mãos? Quanto poder temos em nossa vida? Estamos anêmicos, frágeis, fracos de poder. Por quê, pastor? Porque nós estamos contemporizando com as coisas do mal. Estamos trazendo os ídolos do mundo para dentro da nossa vida, para dentro da nossa igreja, para dentro do nosso quarto, da nossa casa. E isso, amigos, destrói o poder que Deus quer nos conceder como seu povo, como sua nação. Leia-me. Meus queridos, eu quero dizer a vocês nesta manhã em alto e bom som, todos esses ídolos que vocês viram ainda, que foram mostrados nessa tela, aos olhos de Deus, sabe o que eles são? Eles são nada. São nada. Nada. Absolutamente nada. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele proveu um substituto para todos esses ídolos, para que nós nos libertássemos desses ídolos. E esse grande presente de Deus se chama a sua palavra, a Bíblia. E quando você entra no centro de comunicação, você entra e logo você vê na parede, em preto e dourado, as seguintes palavras: e conhecereis, e a verdade vos... E conhecereis a verdade, meus amigos, esta é a única verdade que pode nos libertar desta vida. Essa é o único poder que pode nos libertar dos ídolos desse mundo presente. É a palavra de Deus, no coração, na vida, na mente de cada um de nós. E é por isso que eu jamais queria que você esquecesse do título dessa manhã. Face the book. Olhem para esse livro. Examinem esse livro. Estudem esse livro. Tomem tempo com esse livro. Tomem tempo com esse livro. E os ídolos, elimine-os da sua vida. Eu queria encerrar fazendo uma pergunta a todos vocês nessa manhã. Queria encerrar perguntando a você: quais são os ídolos? Quais são os ídolos que têm ocupado os altares do teu coração? Quais são os ídolos que têm ocupado os altares da sua mente, do seu tempo? Eu estou falando nessa manhã para alguém que sentiu a voz de Deus e o toque do Espírito Santo, dizendo a você: meu filho, minha filha, dá-me o teu coração. Eu estou falando para alguém que nessa manhã sentiu o toque de Deus.
Estou falando para alguém nesta manhã que no íntimo da sua alma, no íntimo do seu coração, da sua vida, sente-se aprisionado por diversos ídolos modernos e que nessa manhã deseja reconsagrar a sua vida a Jesus. Tomar uma decisão de entregar os seus dons, os seus talentos, seu tempo, sua energia inteiramente para Deus. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Eu estou falando para alguém nessa manhã que precisa passar um filtro no seu computador, passar um filtro no seu celular, deletar todos os conteúdos, aplicativos, seriados, links, sites, coisas que estão nos afastando de Deus. Será que nós não estamos precisando praticar esse exercício nos nossos dispositivos digitais? Será que nós não estamos anestesiados por esses ídolos modernos? Estou falando nessa manhã para alguém que precisa tomar uma decisão diante de Deus, dos amigos que aqui estão, de tomar mais tempo para estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Estou falando para algum jovem que deseja tomar diante de Deus essa decisão. Tomar tempo to face the book, para olhar para o livro, examinar a palavra. Nós vamos cantar um cântico, renova-me. Se você foi tocado por Deus nessa manhã, e você quer reconsagrar a sua vida a Deus, eu queria que você se levantasse de onde você está, e você viesse aqui à frente, para nós orarmos diante de Deus, para que Deus possa nos dar forças para libertar-nos de todos os ídolos que nos prendem a esta vida. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim
mais de ti. Necessita mais de ti. Vamos orar. Misericórdia, ó Pai. Clamamos por tua misericórdia. De maneira intercessória, como teu servo, ofereço a ti esta prece, dedicando a tua igreja em tuas mãos. Tu conheces o dilema, as dificuldades, os pecados, as tentações que cada um de nós passamos todos os dias. Tu sabes quais são os nossos ídolos preferidos. Tu consegues ler o nosso coração. Mas nessa manhã de sábado, ó Pai, a tua igreja se levantou. E em nome de Jesus, nós queremos tomar uma decisão diante da tua presença. De banir, de afastar, de nos libertar de todos esses ídolos que têm muitas vezes nos afastado de ti, ó Pai. Por favor, ó Pai, liberta-nos. Liberta-nos pelo poder do teu Espírito, atuando em nosso coração, em nossa vida. E para tanto eu clamo em nome de Jesus nesse instante, derrama o teu Espírito sobre a tua igreja agora, Senhor. Para que ao sairmos daqui, saiamos com novas resoluções, novas decisões. Nós não queremos te decepcionar, ó Pai, nós queremos cumprir a missão que confiaste a esta igreja, a este povo, levar ao mundo o último convite de salvação, ó Pai. Por favor, nos dá essa honra, nos dá essa alegria, ó Pai, de sermos a última geração aqui nesta terra. Para tanto, ó Pai, lava-nos com o sangue de Jesus Cristo, ó Pai. Limpa do nosso coração, da nossa mente todo e qualquer pecado e dá-nos uma nova natureza, uma nova disposição de te amar e te servir durante todos os dias da nossa vida, ó Pai. E de maneira especial, ó Pai, nesse momento, eu entrego em tuas mãos os jovens dessa igreja. Tu sabes quão difícil é ser um jovem nesses dias, ó Pai. Os dilemas, os conflitos, as tentações. Tu sabes o que vai no coração de cada um deles. Por favor, ó Pai, coloca a tua mão de bênção sobre eles. Senhor, nós assim dedicamos a nossa vida em tuas mãos. Seja feita a tua vontade sobre nós, ó Pai. E nesse momento, despeça-nos com a tua bênção e com a tua paz. E que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.